Olá, meus amigos, é um prazer estar com você, coordenador do seu curso intensivo do Temas. Hoje eu vou fazer aqui a nossa primeira Aras. Fui membro auxiliar da doutora Raquel Dodge na área eleitoral e estou lotado em Guarulhos, São Paulo. Então, essa pergunta já responde, essa apresentação já responde muita coisa sobre nossa carreira, não é mesmo? Porque eu já informo onde eu estou lotado, em Guarulhos, o que responde muitas inquietações a respeito de lotações na carreira, e também sobre a mobilidade, sobre a dinâmica da carreira, já que eu estou, apesar de lotado em Guarulhos, atuando como membro auxiliar do Ministério Público Federal, melhor, do Procurador-Geral da República, na Procuradoria-Geral da República, na PGR, o prédio mais bonito de Brasília. Eu sou mestre e doutor pela Universidade Federal da Bahia e desenvolvo pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. Tive também a honra de ter atuado como defensor público federal por quase 4 anos na DPU, uma instituição que gosto muito, admiro muito. Fui aprovado também no concurso para juiz de direito do Estado da Bahia, procurador do Estado, alguns concursos, mas optei por essa carreira maravilhosa que é a de procurador da República, de membro do Ministério Público Federal. Vamos lá. Eu gosto sempre, além de me apresentar, de deixar também um contato meu diretamente com vocês, gosto muito de fazer isso, que pode ser feito através do meu blog, joaolordelo.com, mas é claro, o nosso curso Temas, o nosso intensivo MPF, também conta com o acompanhamento individual, um canal que temos para manter um contato direto, que é um serviço extra que prestamos também para vocês, para deixar vocês mais tranquilos em relação à prova. Vamos dar seguimento nos nossos slides aqui. E a pergunta que eu tenho que responder, que eu falei que teríamos que responder aqui, é essa aqui. Como passar em concursos públicos? E mais do que isso, como passar no concurso do Ministério Público Federal? Não adianta. Nós temos um curso preparado com semanas orquestradas, divididas para vocês estudarem. Nós temos diversas semanas com metas a serem cumpridas, nós temos simulados também, acompanhamento individual, nós temos tudo isso, temos questões, mas vem a pergunta inicial, antes da gente avançar nas disciplinas, nas videoaulas também que teremos, como, por exemplo, a videoaula que o grande amigo Vladimir Aras ministrará sobre cooperação jurídica internacional, um grande nome dentro do MPF. Antes de avançarmos em qualquer coisa, antes de adentrarmos o nosso curso, primeiro precisamos ter essa conversa preliminar. Essa conversa preliminar tende a responder essa pergunta, que é como passar em concursos públicos e, de forma mais específica, como passar no concurso público do MPF, como ser um procurador da República. Faço aqui uma advertência preliminar. Nós não faremos dessa aula uma aula de autoajuda. Não é, em absoluto, o meu objetivo aqui. Nem o tema se propõe a isso. O nosso objetivo é fazer você passar no concurso. Nossa precisão toda está focada nesse aspecto, nesse objetivo, nessa finalidade. Fazer você passar no concurso público. Não estamos aqui para administrar questões pessoais ou responder outros questionamentos que não sejam aqueles que possam te ajudar em passar para o concurso público. Isso não é uma aula de autoajuda, cremos que isso é muito importante para que você tenha conhecimento que a eficiência e a organização do estudo são o que importa. Então, como passar em concursos públicos? Vamos fazer essa análise preliminar. Nossa aula, pessoal, é dividida em 3 pontos. O primeiro, minha história. E por que é importante falar sobre minha história? Seria melhor dizer minha trajetória. Porque, gente, ninguém descobre a roda, ninguém inventa a roda, ninguém inventa a pólvora nesse momento. Para que você possa passar em um concurso público, é importante conversar com quem já passou em um concurso público. Eu fiz isso, você vai fazer isso. Não converse apenas com uma, com 2 ou com 3 pessoas. Converse com várias pessoas. É sempre importante reunir essas experiências, porque essas experiências é que mostram os caminhos possíveis e você pode perceber que um método de estudo não é um método absoluto.
que a forma de você organizar o seu cronograma não precisa seguir o que fulano ou beltrano falaram, mas sim o que é melhor para você. Então, conversem com quem foi aprovado em concurso. Eu fiz isso durante minha vida toda, de estudo para concurso, claro, e consegui aprender muita coisa. Até hoje eu converso com quem é aprovado em concurso para poder perceber como as pessoas adotam métodos diferentes. Para você ter uma ideia, recentemente, uma conversa com o colega Antônio do Passo Cabral, que é professor da UERJ e procurador da República no Rio de Janeiro, ele me disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: quando eu estudei para concurso público, eu estudava muito por livros. Eu estudei muitos livros. Já outro colega que passou no mesmo concurso disse: olha, eu estudava muito por resumo. Eu nunca abri um livro para estudar para concurso. Vejam que abordagem totalmente diversa. E aí você se pergunta: estudo por livro ou por resumo? Calma, veja que não há um método específico. O que nós criamos aqui no Temas foi um material de apoio que é extraído de livros, mas que ao mesmo tempo é um resumo também, porque ele é direto ao ponto. Então, para a gente produzir um material daquele, a gente lê 3, às vezes 4 livros e condensa em um material de apoio só, em um e-book só. E o arquivo que você lê, na verdade, é o produto de estudo de muita coisa, de muito tempo. Isso é ótimo, isso otimiza o seu tempo. Então, é importante observar isso. É importante saber o que as pessoas fizeram para serem aprovadas em concurso. Certo? Segundo ponto, quais são os passos importantes? A partir de diversas análises que eu fiz com pessoas que foram aprovadas em concurso, eu criei uma espécie de não diria exatamente um roteiro, mas pontos que são muito importantes para que alguém seja aprovado em concurso público. E estamos falando aqui, sobretudo, do concurso do MPF, né? A gente não pode deixar isso de lado. A gente vai falar aqui sobre temas que estão, sobre dicas que estão relacionadas ao MPF. Eu não vou falar aqui para você como você passa no concurso de analista, muito embora essas coisas, muitas vezes, haja diversas interseções. Terceiro ponto são perguntas recorrentes. Muita gente faz um monte de pergunta. Estudo por livro, só resumo, só livro, os dois. Como estudo informativos? É possível conciliar MPF e Magistratura Federal, MPF e MPE? O que eu posso conciliar? Quanto tempo eu devo me preparar? Quantas horas por dia eu devo estudar? Devo ler lei seca todo dia? Devo ler a Constituição? Como revisar? Vejam quantas perguntas. Existem outras perguntas mais variadas, do tipo: estou muito velho para estudar? Muita gente pergunta isso. Devo fazer um mestrado? Devo fazer uma pós-graduação? Vamos com calma e ver tudo isso aqui. Tudo isso será objeto de nossa análise. Minha história. Vejam que minha história está sozinha, os passos importantes estão cheios de elementos aqui para serem analisados. Minha história. O que eu gosto de falar da minha trajetória de concurso? Porque eu tive a sorte de conhecer pessoas que me ajudaram muito, numa época em que não havia ainda o boom de cursos preparatórios para concursos públicos. Eu me formei, ou melhor, eu colei grau em janeiro de 2009 e naquele dia, a partir daquele dia, eu me matriculei num curso preparatório para concursos públicos, na época um curso telepresencial, porque havia apenas um curso online e ainda não estava na moda. Então eu tinha que me deslocar para um lugar para sentar numa sala de aula e ficar olhando um telão, uma aula que passava via satélite, era transmitida via satélite. Esse foi um período muito interessante, digamos assim, porque eu aprendi muita coisa. Eu saí da faculdade cheio de preconceito em relação a cursos preparatórios para concurso, mas tive que sentar minha bunda na cadeira para estudar. E o que eu fiz? Eu fiz o que o Temas hoje faz por você. Eu comecei a assistir as videoaulas na época, e eram muito longas, isso é um dado importante. Antigamente as videoaulas eram enormes. E aí a gente ficava, na verdade não eram videoaulas, eram aulas gravadas, que é algo diferente. Aula gravada ocorre quando alguém simplesmente liga uma câmera e uma outra pessoa sai falando aleatoriamente um assunto. A videoaula é algo pensado, roteirizado, editado e geralmente mais curto.
Então eu assistia às aulas gravadas, ia para casa, abria os livros, então eu assistia a aula de manhã ou de noite, geralmente assistia de noite, mas era possível, por exemplo, se eu assistisse uma aula na segunda de noite, depois na terça de manhã eu estudava aquilo que eu estudei na aula anterior. Então eu abria o livro, como é que eu estudava? Eu abria o livro, grifava, quando eu tinha assistido a aula no dia anterior, eu digitava a aula no computador. Depois, no dia seguinte, eu abria o livro, grifava o livro. Que livro? Nós temos uma bibliografia para recomendar para vocês aqui no curso. Então, a gente vai passar todos os livros para vocês já têm acesso a isso. Eu abri o livro, geralmente tinham 2 livros por matéria, um mais esquematizado e outro mais para consultas de temas mais específicos. Por exemplo, constitucional eu estudava muito por Pedro Lenza e Gilmar Mendes. E aí eu pegava o livro de Pedro Lenza, lia, grifava. Lia o livro de Gilmar Mendes naquele ponto, às vezes não tanto, às vezes um ponto sim, outro não. E depois eu olhava para aquilo que eu digitei na aula e acrescentava o que eu vi no livro que não estava na aula. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar constitucionalismo, eu não sabia qual era o conceito de constitucionalismo. E você pode ter essa dúvida. Qual é o conceito de constitucionalismo? Muita gente se pergunta, qual é o conceito de constitucionalismo? Pode cair numa prova de concurso. E eu não sabia identificar qual é o conceito. Afinal, o constitucionalismo é a história do direito constitucional, é a história das constituições escritas, é um fato político que se refere a um momento na modernidade que as constituições escritas começaram a limitar o poder das pessoas, é um fenômeno antigo. O que é o constitucionalismo? E eu pegava os livros, 1, 2, às vezes eu ia para o 3º ou 4º livro e ficava botando os conceitos. E aí acrescentava no material de apoio. Hoje o que a gente está fazendo aqui no Temas é adiantar esse passo. Você não vai precisar fazer isso, porque a gente já fez isso para você. Tá, eu fazia isso. E aí acrescentava, e depois que eu lia, depois de eu ter todas as aulas daquela matéria, depois de eu ler, eu li todo o livro já estava introjetado no meu material de apoio, eu podia queimar o livro se eu quisesse. Eu não precisava mais ver a aula de novo, mas assistir a aula de novo, mas não precisava mais ler o livro, porque estava tudo condensado nos meus resumos. Os resumos eram suficientes para resolver meu problema. E a leitura constante dos resumos me ajudava. Quando eu saí da faculdade, um colega tinha acabado de passar no concurso da AGU, e eu perguntei para ele, qual é o método que você indica? Ele deu risada e falou, o método, João, é o da exaustão. Eu achei aquilo curioso, porque ele quis dizer, olha, eu leio muitas vezes a mesma coisa, eu abdico de muita coisa no meu dia. Eu pego um resumo e leio 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Estudar para concurso, gente, é como uma academia. Todo mundo sabe como fica forte. Todo mundo sabe também como se passa em concurso, de uma certa forma. Mas é preciso disciplina. Você sabe como ficar forte, todo mundo quer ficar com o corpo bonito, bem definido, mas nem todo mundo tem. Eu arriscaria dizer que a maioria não tem, inclusive eu. E por que isso? Porque a gente não tem disciplina. Então essa ideia da exaustão, da repetição é importante. Eu lembro de uma vez, viajando para Minas Gerais, eu tinha meu caderno de processo civil, meus cadernos todos, em um iPad, todos os PDFs, e eu li na ida e volta, eu fui e voltei, na ida eu li metade do conteúdo de processo civil, na volta eu li outra metade. Mas como? Como você consegue estudar tudo de processo civil em uma viagem de avião? Porque eu já tinha lido mais de 15 vezes aquilo tudo. Então eu só estava lendo os grifos dos meus resumos. E passava na velocidade da luz olhando aquilo ali, porque eu já estava em uma prova oral da magistratura. Então aquilo ficou muito mais fácil de ler. Muito mais fácil de ler. Tá. Minha trajetória não parou aí. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu passei, o primeiro concurso que eu passei foi para procurador do Estado de Pernambuco. Depois o concurso demorou muito para chamar, eu comecei fazendo um concurso e passei depois para defensor público federal, para um concurso de defensor público federal. Mais ou menos um ano depois da minha formatura, eu estava prestando a prova para defensor público federal, me preparei durante um ano. A prova terminou mais ou menos em abril, eu acho, então no final das contas ficou um ano, mais os meses do concurso, e no final das contas eu tomei posse, até eu começar a estudar, até tomar posse, foi mais ou menos um ano e meio. Mais ou menos um ano e meio. Eu achei bastante rápido,
Com 24 anos eu estava na Defensoria Pública da União, tinha acabado de fazer 24 anos e entrei na Defensoria Pública da União. Fiquei muito feliz e pensei, não vou mais estudar para concurso público, estou satisfeito. Tentei a seleção do mestrado da Universidade Federal da Bahia, passei. Ingressei no mestrado, comecei a estudar o mestrado, comecei a dar aula em faculdade de processo penal na época e fazia o mestrado em processo civil, sempre gostei de processo, mas sentia que havia algo ali me provocando para fazer outros concursos. Eu sentia que o que me interessava mesmo era a magistratura ou o Ministério Público Federal. Magistratura estadual sempre me atraiu e Ministério Público Federal, curioso. Eu nunca gostei de previdenciário, que é uma das matérias mais trabalhadas na magistratura federal. Então comecei a fazer concurso da magistratura do meu estado, que tinha acabado de sair edital. Voltei a estudar. Logo depois do meu mestrado, voltei a estudar. E o que eu fiz voltando a estudar? Eu peguei aqueles resumos que eu tinha feito para a Defensoria Pública da União e atualizei eles. E depois de um ano de novo, um ano e meio, eu tinha passado na magistratura do estado da Bahia. Mais um ano ou alguns meses, eu ingressaria no Ministério Público Federal. Claro, quando eu estava na Defensoria Pública, eu passei alguns anos, fiz mestrado e passei um bom tempo ali achando que não podia fazer mais concurso público até que eu pensei, olha, esse é o momento. E leve isso muito em consideração. Se você já faz parte de uma outra carreira, avalie bem o que você quer e se você tem vontade ainda de fazer um outro concurso, faça agora. Não deixe para depois porque o tempo vai passando e a gente vai se acomodando, o tempo vai passando, as coisas vão se consolidando, com filhos, família, etc. E as coisas ficam mais difíceis. Quando eu ingressei no Ministério Público Federal, voltei a dar aulas com frequência para curso, para concurso. E uma coisa curiosa, quando eu fui fazer a prova do MPF, eu estava estudando sobretudo para a magistratura do Estado. Eu tinha acabado de passar na magistratura do Estado. E eu pensei, eu não vou fazer a prova da primeira fase do MPF, porque eu não me sentia ainda qualificado para fazer. Todo mundo dizia que era uma prova impossível. Falei, eu não vou fazer. Eu liguei para um amigo meu, Paulo Santiago, que hoje é procurador da República, e ele me falou, rapaz, você pagou? Vá, se você pagou, vá fazer a prova. Tudo bem. Eu fui fazer a prova, cheguei um pouco mais cedo, comecei a ler uns resumos de eleitoral, que era uma matéria que eu tinha mais dificuldade, fiz a prova. Eu fiz tão rápido a prova que eu não saí com o caderno na mão. Então achei, eu não vou passar, eu nem levei o caderno para casa. Aí depois, quando saiu o gabarito, eu peguei o caderno de provas do site e refiz a prova e coloquei as questões que eu achava que eu tinha marcado e pelos meus cálculos eu tinha feito uma nota muito alta. Muito alto no MPF seria 80 mais ou menos na primeira fase, já que geralmente o corte, que é 60, costuma ser baixo, né? Às vezes a pessoa só precisa fazer o mínimo para passar. E aquilo me deixou muito feliz. Falou, olha, eu não esperava estar afiado para essa prova, mas eu estava, sem saber. Isso demonstra muito da da incapacidade que temos de saber quando estamos já bem para fazer uma prova. Por isso, se você se matriculou nesse curso, você acha que ainda não está bem para fazer a prova, esqueça isso, esqueça essa ideia. Faça o nosso curso, faça a prova do MPF, que você tem chance, todo mundo tem chance. E quando é que sairá a prova do MPF, afinal? Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Vejam bem, o meu concurso foi o 27º concurso para o cargo de Procurador da República. Pouco tempo depois, cerca de 1 ano, 2 anos, tivemos o 28º, logo depois o 29º. Então temos aí 2 concursos depois do meu. Tivemos uma crise muito grande nos concursos públicos. Eu ingressei no MPF em 2014, foi mais ou menos ali quando a crise começou a estourar. Tudo parecia que ia bem antes da crise. Todo mundo falava que o TRF-6 seria criado, que nós teríamos muitas vagas, tinha uma lei que tinha acabado de ser aprovada para o cargo de Procurador da República e de repente tudo parou. As coisas ficaram mais escassas, as lotações ficaram difíceis. Eu tomei posse em Barreiras, no interior da Bahia, é meu estado. Mas é uma cidade um pouco distante da capital, que eu sou de Salvador. E as coisas ficaram difíceis, o concurso ficou travado. Hoje a situação é diferente. Hoje é diferente, primeiro, porque o Ministério Público recebeu um aporte orçamentário bom esse ano.
E se tudo der certo, teremos de novo. Além disso, o 29º concurso, faltam apenas cerca de 10 pessoas para serem nomeadas. Faltando cerca de 10 pessoas para serem nomeadas, certamente há um interesse da instituição, isso é uma coisa que você pode deduzir por obviedade, que a instituição precisa de gente aprovada porque as pessoas se aposentam. Lembre que a PEC da Bengala completa 5 anos. Isso significa que aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar com 70, agora estão próximas dos 75 e já vão se aposentar. Há 13 subprocuradores da República com mais de 70 anos no MPF. E há alguns cargos vagos. Então, há a necessidade de chamar gente. O TRF6 também tudo indica que vai ser criado, e vão ser criadas novas vagas de Procurador Regional da República para serem preenchidas, além dos quintos constitucionais. Então, a tendência, o que se espera é que haja bastante vaga em um curto espaço de tempo. Isso aponta para a necessidade de fazermos um novo concurso público. Então, a expectativa é alta, a chance de termos um concurso em 2020 é muito alta de sair um edital, daí a necessidade da gente fazer o nosso curso intensivo. E por que intensivo e não extensivo? Muito simples. Porque se você começou agora, pode ser que um concurso saia daqui a 6 meses, 8 meses, você pode achar um tempo pouco. Se você começou a estudar agora, você pode, é pouco tempo. Se é pouco tempo, invista intensivamente o seu tempo. Por outro lado, se você já está estudando há um bom tempo, você precisa se apegar, você não vai ter que reestudar tudo, você vai querer agregar um reforço nas matérias principais e um acréscimo nas matérias específicas. Então, o intensivo também vale muito a pena. Então, seja para quem começou não faz muito tempo, seja para quem começou já faz um tempo, o intensivo é sempre algo muito bom, porque hoje as coisas são assim, cada vez mais temos mecanismos e técnicas para passar mais informação em menos tempo. As aulas estão mais curtas. Essa minha aula é uma aula um pouco mais extensa, mas as aulas são mais curtas, direto ao assunto. Lógico, temos uma aula aqui que não é bem dogmática. E por isso você consegue aprender mais com menos tempo. Então, em síntese dessa minha história, o que eu quis dizer? Faça concurso público, faça essa prova do MPF, ela deve sair, a chance é muito alta dela sair por agora. Outra pergunta que fazem muito para mim é, e a banca então deve mudar? Sim, nós temos uma banca que preserva muitos examinadores desde o 26º concurso. Então a tendência é que ela seja trocada. A tendência é que a banca seja trocada, até porque temos um novo Procurador-Geral da República, muitos dos concursos foram feitos na época da gestão de Rodrigo Janot, e logo depois a Raquel Dodge fez um concurso, mas ela tinha que correr por questões orçamentárias, e aí preservou boa parte da banca, e agora temos tempo de alterar a banca, de fazer um concurso com novas pessoas. Calma que nós, assim que sair a nova banca, nós vamos apresentar essas pessoas para vocês, nós vamos falar sobre essas pessoas, qual é o ponto forte de cada um, porque nós temos que ser estratégicos, né? Falar aquilo que importa. Essa pessoa conhece muito de tal assunto, então se a cobrança for muito aprofundada, vai ser em tal assunto, porque esse é o assunto do domínio dela. É mais provável. Nada impede que a pessoa estude o tema que não conhece, sobre o qual não conhece tanto. Mas a gente vai apresentar para vocês, fazer uma análise curricular, uma análise de matérias, de enfoques, etc. Pessoal, esse é o ponto 1, minha trajetória. Vamos ao ponto 2, falar sobre passos importantes. A partir dessa análise que eu fiz, olhando para muitas pessoas que foram aprovadas no concurso, para vocês terem uma ideia, eu tive uma namorada na época que a gente estudava pelos mesmos cadernos, os mesmos cadernos. Vocês talvez já tenham visto meus cadernos de improbidade, processo coletivo, fazenda pública em juízo. Se não viram, vocês verão no nosso curso. Nosso curso Temas vai apresentar para vocês. Esses materiais são o meu caderno aprofundado e desenvolvido. E eu tive uma namorada na época que estudou pelos mesmos cadernos e ela passou em primeiro lugar no concurso que ela fez, foi para a Juíza do Trabalho, segundo lugar no outro concurso para Juíza do Trabalho, quinto lugar no outro concurso para Juíza do Trabalho. Ela passou muito bem colocada. Os mesmos cadernos eu emprestei para uma amiga, passou em 6º ou 7º lugar para a Juíza Federal.
os mesmos cadernos, em princípio, muita gente da AGU passaram muito bem colocados. Veja, não é que os cadernos tenham algum poder mágico, nem nada disso. É que o que eu quero dizer com isso é a importância de um bom material de estudo. É muito importante você ter um bom material de estudo. Esses cadernos estarão disponíveis para vocês nos temas que foram aprofundados e desenvolvidos, como os cadernos que o tema já vem apresentando para vocês em temas consolidados. Então vocês vão ter acesso a um material muito bom. Passos importantes. Primeira coisa importante para quem quer passar num concurso público, seja o MPF, seja qualquer outro concurso, mas pensando aqui também no MPF, é um curso preparatório online. Não faça um curso presencial para a primeira fase, para a segunda fase, para uma preparação para concurso público em geral. Uma prova oral para um concurso para prova oral faz sentido. Você tem que se preparar com a dinâmica de presença física e tal, para prova oral faz sentido. Mas nesse momento é importante você pensar em um curso preparatório. E é isso que estamos fazendo aqui com vocês. Há quem diga que não gosta de ter aula em cursinhos preparatórios porque não tem muito tempo. Tudo bem. Nós aqui estamos apresentando para vocês uma plataforma que permite vocês terem acesso a poucas videoaulas, principalmente sobre temas específicos, já que é algo focado, intensivo. Então, nós teremos aula com algumas pessoas como Rodolfo, Natália, eu, Vladimir, sobre temas que são caros para o MPF e materiais sobre esses temas. Certo? Eventualmente podemos agregar um outro professor, trocar um professor se houver necessidade. Mas as videoaulas são sempre com pessoas muito qualificadas sobre temas específicos do MPF ou temas que, embora sejam também cobrados em outras provas, são muito cobrados no MPF. Nós vamos ter uma aula sobre hermenêutica jurídica, porque hermenêutica é um tema muito caro para o MPF. Sempre é cobrado de maneira aprofundada. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Você já estudou o método normativo estruturante, quais são as características? A gente vai falar sobre esse tipo de coisa. Então, um curso preparatório é sempre muito bem-vindo. Além de um curso preparatório, é muito importante ter um calendário ou um cronograma de estudos. E como é que esse calendário ou cronograma de estudos é feito? Esse ponto vocês deixam com a gente porque a gente já traz as metas para vocês. A gente já diz o que você vai estudar em cada dia. E aí fica muito mais fácil. Porque vocês não precisam se preocupar em ficar dividindo o assunto de cada dia. Nós já vamos dividir e trazer para vocês. Se vocês conseguiram estudar mais do que necessário no dia, vocês podem complementar com outros assuntos, fazer mais questões. Mas a gente já divide isso para vocês. Ter um cronograma é muito importante. Vamos finalizar esse bloco, agora nesse momento, esse bloquinho de 30 minutos, e voltaremos ainda para falar sobre esses pontos todos relativos aos passos importantes para você ser aprovado no concurso público. Até daqui a pouquinho.